Que Deus abençoe minha amiga e meu amigo, a sua vida poderosamente. Agora são 17 horas mais 51 minutos. Nós já estamos aqui preparando para a oração das 18 horas. Estaremos clamando ao nosso Deus, invocando aquele que é o nosso Senhor e Salvador, o Augusto Dias, o Cleidiane, a Valéria Martins, que está na fé conosco todos os dias, prosseguindo nessa nossa caminhada em busca dos resultados da fé, né? São 17 horas, mais 52 minutos. Eu queria falar com você um pouquinho a respeito, o Sol Dias, do deserto. A Bíblia, ela fala, seu José Francisco, que o Senhor Jesus, pelo Espírito, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado. E ali no deserto ficaria evidenciado quem de fato era Jesus, o seu caráter, né? Porque ali ele mostraria a sua obediência, a sua dependência de Deus, do Pai, a sua fidelidade e a sua santidade. E todos esses atributos, naturalmente, seriam necessários, essas atribuições, aliás, seriam necessárias para que isso fizesse parte, Paula Silva, boa noite, do testemunho do Senhor Jesus, Agostinho. Porque o Senhor Jesus seria mais tarde o sacrifício perfeito. Ele seria o nosso sacrifício, o sacrifício ao mundo. Ele seria o Cordeiro sem defeito. Então, o José, lá de Santa Cruz, esse sacrifício, esse Cordeiro, ele não poderia ter defeito. Ele teria que ser sem defeito. Sem defeito. Então, ele foi levado ao deserto. E no deserto, ele teve a oportunidade de mostrar tudo isso. A sua fidelidade ao Pai. A sua comunhão com o Pai. Lá no deserto, ele teve essa oportunidade, sabe, de depender, porque no deserto você depende só de Deus. No deserto você não pode contar com ninguém. No deserto você tem que ser fiel, porque se você não for fiel, com quem você vai contar? Não é verdade? Então, o Senhor Jesus foi conduzido ao deserto. Nós, seres humanos, o que nos leva ao deserto? O que leva hoje o Sol Dias, Paula Silva, uma pessoa para o deserto? Qual o argumento? O que é usado, na sua grande maioria, para que nós possamos ir ao deserto, Dona Mendes Maga? Nós podemos ir para o deserto por causa das nossas atitudes, de uma atitude errada,
uma decisão errada. Nós podemos chegar ao deserto por causa de uma escolha errada, uma atitude nossa errada, uma escolha nossa errada nos leva para o deserto. Mas também a injustiça pode levar uma pessoa para o deserto. Ela ser levada injustamente, sem saber por que está indo parar no deserto. Como foi o caso de José do Egito. Mas, quando nós somos levados ao deserto, por causa de um erro nosso, de uma escolha mal feita, o deserto ele serve para nós, para a pessoa, como a disciplina, o período de disciplina, de correção. É o momento que aquela pessoa vai refletir, ela vai pensar, Oléia Reis, em tudo que ela fez com a sua vida. O deserto é o professor dela. O deserto é o que vai ensiná-la que ela não deve mais fazer tal coisa, praticar tal coisa, tomar uma atitude como ela havia tomado, para que ela não vá novamente ao deserto. Então o deserto tem que ser o seu último professor. Você tem que aprender com ele. Quando você é levado ao deserto por causa de uma injustiça e com a permissão de Deus, porque Deus permite que em muitos casos e muitas vezes nós vamos parar no deserto mesmo injustiçado, Deus permite, porque, como foi o caso de José, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um plano na vida de José. Deus permitiu que ele fosse ao deserto, mas Deus tinha um plano. Agora, José teve que ser forte, porque José foi injustamente. E ainda mais através de quem? Dos seus próprios irmãos. Os próprios irmãos de José o mandaram para o deserto. Como escravo. O venderam como escravo. Então, minha amiga, lá no deserto, ele teve que provar também a sua confiança em Deus, a sua fidelidade. Ele teve que dar bom testemunho, ter bom testemunho, fazer do limão uma limonada. Mas tem uma coisa que eu quero dizer a você. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos desertos da vida, são os momentos em que mais o diabo ele atenta a pessoa. O tentador chega. São os momentos mais difíceis da vida dela, são os momentos em que o diabo mais trabalha contra ela. Mais trabalha. Você veja que o Senhor Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. E é natural que quando você fica sem comer, você tenha fome. Então, Jesus teve fome, ô Romildo, ô Érica. E chegando-se a ele, o tentador, quer dizer, quando Jesus teve fome, o diabo sabe que você precisa daquilo ali. O diabo sabe que você quer casar, o diabo sabe que você quer prosperar,
O diabo sabe que você quer ter saúde. O diabo sabe de tudo. Ele sabe. Então, ele vendo que Jesus teve fome, então ele disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, quer dizer, Jesus estava atento às investidas do diabo e disse a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com fome. Logicamente, ele estava ali num corpo humano. E além do mais, 40 dias sem comer. Ele não estava com fome, ele estava faminto. Faminto. E o diabo, aproveitando essa situação, lançou a sua seta para ver se Jesus cairia nela. É o que ele faz conosco. É o que ele faz com você. Quando você está enfrentando uma situação difícil, o diabo lança a seta dele. E quantas pessoas que nesse momento difícil, nesse deserto da vida, ela acaba cedendo ao diabo. Jesus tinha autoridade para transformar aquela pedra em pão, mas Jesus não ia obedecer ao diabo. Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai e não a dele. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo falou para ele: está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu e tomar mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito. Se você conhece a palavra, eu também conheço a palavra do meu Pai. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, quer dizer, o diabo não desiste. O diabo, ele é insistente, pessoal. O diabo, ele insiste mais do que muitas pessoas insistem para mudar de vida. Tem gente que desiste fácil, o diabo não. Então, novamente, o transportou, o diabo, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorar. Você vê a petulância do diabo, a ousadia do diabo. Olha para você ver. Tudo isto te darei, como se tudo fosse dele, como se tudo pertencesse ao diabo. Ô Juliane, que está trabalhando muito, tudo isto te darei. Disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado. Quer dizer, o diabo quer que a pessoa fique prostrada diante dele, o adorando, o servindo. Ele não aceita, minha amiga, que a pessoa não se entregue, não se prostre. Tem que se prostrar. Ela tem que chegar diante dele, tem que se prostrar, tem que se render a ele. É isso que ele quer. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus resistiu ao diabo. Não é o que está escrito? Resistiu o mal e ele fugirá de vós. É isso que a pessoa tem que aprender. E Jesus estava no deserto, nos momentos ali difíceis da vida dele. Você tem que aprender a resistir o diabo, mesmo no deserto. É no deserto que ele mais tenta. É no deserto que ele mais se aproxima. É no deserto
que ele mais te faz proposta é no deserto. Quando tudo está bem, está tudo indo bem, fluindo bem, ele até tenta, ele até te faz proposta, mas não é com a mesma intensidade do deserto, porque no deserto ele está ali 24 horas. Ele fala, é o momento de fraqueza dela, é o momento de dor dela, é o momento de desespero dela, então agora eu vou lhe fazer uma proposta. E é assim que ele trabalha. Então, minha amiga, meu amigo, abra os olhos, fique esperto, fique atento, porque o diabo, ele não desistiu de você. O diabo não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu de nenhum de nós, Dona Rosana Barbosa. O diabo, ele continua insistindo, trabalhando para que nós possamos nos render a ele, nos curvar diante dele e o adorar. Mas nós adoramos só o nosso Deus, servimos só ao nosso Deus. Vamos falar com ele agora, no nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai querido e amado, nós entramos em tua presença, meu Pai. Aqui estamos em oração para suplicar ao Senhor, para invocá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa fé, com todas as nossas forças. Nós nos pomos aqui agora perante ao único Deus, ao único que deve ser adorado. É lógico que o diabo quer que nós o adoremos, como muitos fazem. Milhares de pessoas se curvam, se prostram diante dele, bate cabeça para ele, o adoram, o chamam de seu guia, o dono da sua cabeça, de seu Senhor. Mas nós, meu Pai, servimos somente a Ti, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e terra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Ó meu Senhor, nós buscamos a Tua força nessa noite, meu Pai, porque assim como o Senhor Jesus, o Teu Filho amado, passou pelo deserto, nós não somos diferentes. Em vários períodos da nossa vida, nós somos levados ao deserto. Se não for por um motivo, é por outro. Mas nós trilhamos os caminhos do deserto. O deserto faz parte da vida daqueles que caminham contigo, que andam contigo. Mas assim como o povo de Israel, quando trilharam pelo deserto, muitos morreram por lá. O seu cadáver ficou caído no deserto, ficou para trás, por causa da sua desobediência, da sua rebeldia, das murmurações, porque no deserto não é fácil, meu Pai. Quem já passou e está passando, sabe o como é duro caminhar no deserto. Parece que estamos só. No deserto, a impressão, a sensação que nós temos quando estamos passando por ele é que até o Senhor nos abandonou, até o Senhor nos deixou. Essa é a impressão, a sensação
que nós temos, que a pessoa tem, quando ela passa pelo deserto. No deserto ela não tem amigos, ela perde os seus amigos. No deserto ela perde, meu Pai, até os familiares, até o auxílio dos próprios familiares. Ela trilha no deserto sozinha, sozinho, como o Senhor ficou naquela cruz sozinho, como o Senhor ficou no deserto sozinho. Quando trilhamos pelo deserto, nós nos sentimos só, não recorremos e não temos ninguém a recorrer, a quem recorrer. Clamamos e parece que as nossas orações não são ouvidas, mesmo no fundo, sabendo que o Senhor nos ouve, mas essa é a sensação. O deserto é um local solitário, de solidão. O deserto é um espaço vazio, é um vazio tremendo. Se olha para um lado, para o outro, e não se vê absolutamente nada. Oh, meu Pai! E é no deserto, nos momentos de solidão, de abandono, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é ali que o diabo, ele vem, meu Deus, para nos tentar. Ele vem para fazer as propostas, porque a pessoa olha para um lado e para o outro e ela não tem saída. Então o diabo chega e diz: se você se prostrar para mim, eu te dou isso. E ele oferece exatamente o que ela mais precisa, a necessidade dela naquele momento. Se a necessidade maior dela é o dinheiro, então ele oferece o dinheiro. Se é um homem, um marido, alguém do sexo masculino, então ele oferece um homem para ela. Ele oferece uma mulher para ele, porque ela está desesperada, ela se sente solitária, sozinha, ansiosa por ter uma pessoa ao seu lado, e acaba ficando cego, e o diabo vem e faz as suas propostas, as suas investidas, para afastá-la da tua presença. É no deserto, meu Deus, que o diabo chega e diz: para que você vai continuar servindo ao seu Deus? Ele não está nem te ouvindo, ele não está nem aí para você. Aí, olha o seu estado, olha a sua situação, como foi feito com Jó. Até a própria mulher de Jó, a pessoa que estava mais próxima a ele, que poderia ajudá-lo, dar uma palavra de força, de ânimo, dizer a ele: Jó, tudo vai passar, creia, Deus não te abandonou, não. Ela chegou e disse a ele: amaldiçoa o teu Deus, ainda vai servir esse teu Deus? É exatamente o que o diabo faz. Ele pode usar pessoas, meu amigo e meu amigo, que você menos espera, para poder roubar a tua fé, para poder te afastar, te levar para longe de Deus, fazer com que você se prostre perante Ele e o adore e faça dele o teu Senhor. É isso que o diabo quer. Mas nós te pedimos agora, meu Pai, eu te suplico agora,
Venha socorrer essas pessoas que estão trilhando pelo deserto, e ainda que ela não esteja no deserto, está tudo bem, está tudo dando certo, tudo caminhando como diz o figurino, mas eu te peço, meu Pai, por elas, venha alcançá-las, venha fortalecê-las agora com o teu Espírito, venha revesti-las, meu Pai, capacitá-las com a tua força, com a tua presença, meu Pai, para que elas possam seguir em frente, resistindo ao mal, e o mal vai fugir. É questão de tempo, é questão de resistir o diabo, e ele vai fugir, porque ele não pode prevalecer contra aqueles que são teus, contra aqueles que estão com a vida no altar, sacrificadas no altar, que têm a sua vida reta, íntegra, como era a vida de Jó, um homem reto, fiel, um homem que andava com integridade diante do Senhor, que se afastava do mal, meu Pai, que andava longe do mal. Aqueles que têm a sua vida no altar, que são fiéis, que são retos para contigo, ó, vem ajudá-los, ó, socorre essa pessoa agora. Talvez as suas forças estavam se acabando, ela já estava, meu Pai, quase resvalando os seus pés, como diz o salmista Asaf. Mas agora eu te peço, venha socorrê-los, venha socorrê-la, venha alcançar essa criatura e fortalece ela. Fala com ela, meu Pai. Diz ao seu coração, ao seu interior: eu sou contigo, eu não te deixarei. Eu estou contigo todos os dias, esteja você no deserto ou não. Se a sua vida está no altar, Ele é contigo, minha amiga e meu amigo. Ele te fortalece agora, Ele te ajuda. Ajuda também, meu Pai. Fortalece os teus servos, espalhados pelos desertos desse mundo, estão espalhados por esse mundo afora, ganhando almas para o teu reino, levando a tua palavra, fazendo um trabalho que uma pessoa normal ela não entende. Ela não entende porque deixamos tudo para trás, para sair por esse mundo, pregando o teu evangelho. Nós abandonamos tudo, deixamos tudo, sonhos, abandonamos, sacrificamos a nossa própria vida. Hoje, Dia das Mães, quantos estão ao lado de seus pais, das suas mães, mas os teus servos não, estão longe, longe da família, longe da sua própria mãe, do seu próprio pai. Meu Senhor, estão distantes, muitos perderam seus pais, os pais faleceram, sequer eles puderam estar lá para dar uma palavra para a própria família, porque estão distantes, longínquos. Muitos estão do outro lado do mundo, em aldeias, ganhando ali, meu Pai, almas, levando a tua palavra. São homens, seres humanos como qualquer outro, têm seus sentimentos, suas vontades, mas estão ali resistindo a tudo e a todos, negando a si próprio a cada dia, para levar a tua palavra, a vida, o teu reino, àqueles que estão perdidos por esse mundo afora. Então ajuda, meu Pai, esses homens,
essas mulheres, os pastores, os bispos, as esposas, que estão ali, longe de tudo e de todos, cultura diferente, idioma diferente, tudo diferente, mas estão ali, meu Pai, em diversas partes do mundo, em vários lugares desse Brasil, nos lugares mais longínquos, mais distantes, no meio do mato, lá espalhados pelo meio da floresta amazônica, onde não tem acesso nem de carro, nem tem nem estrada para chegar onde Ele está, mas Ele está ali. Ele está ali, meu Pai, fazendo a Tua vontade. Oh, ajuda os Teus servos, fortalece, meu Pai, esses homens e mulheres de Deus. Eu oro por eles, porque assim como eles, eu também sei, eu sinto essa mesma dor, esse mesmo espinho na carne, como diz o apóstolo Paulo, nós sentimos, mas todos os dias negamos a nós mesmos para fazer a Tua santa e gloriosa vontade. E o Senhor tem sido conosco, meu Pai, em todo o tempo. Então fortalece os Teus servos e ajude a todos. Abençoa o Teu povo, esses que oram conosco, que estão nesse propósito de oração conosco. Abençoe essa gente, meu Pai. Os pedidos de orações que estão escritos nos comentários, abençoe os familiares, sejam com todos eles. Nós entregamos em Tuas santas mãos. Abençoe as mães, eu oro por todas as mães, que o Senhor as fortaleça, dê sabedoria, direção e conduza essas mães, meu Pai, dando a elas a sabedoria do alto, a força que vem de Ti para cuidar da sua família, da sua casa. Seja com essas mães, meu Pai, seja com elas, dá sabedoria, dê a elas a Tua presença, porque só através do Teu Espírito elas terão capacidade de cuidar do seu lar, da sua casa, serem fortes, guerreiras, mulheres fortes na fé, para seguir, meu Pai, a sua caminhada de fé. No nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga, graças a Deus, minha amiga e meu amigo, Deus, Ele é contigo. Ele é com você. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, ou Eliette, ou Joana Dark, ou Maria Rodrigues. Tá bom? Vamos prosseguir nessa fé. A nossa próxima oração será à meia-noite. 10 para meia-noite, nós vamos voltar com mais uma oração consagrando a água, tá bom? Vamos seguir Maria Vitória nessa fé. E em todas as suas orações, inclui os homens de Deus, ore pelo seu pastor, tá bom? Quando você for orar, nunca esqueça de orar pelo seu pastor. Assim como você precisa da oração dele, ele também precisa da sua oração. Tá bom? Faça isso, ô obreira Alane. Faça isso, ô dona Rosane, ô Juliane. Deus abençoe a todos. Vamos seguindo nessa nossa caminhada de fé, o Cleidiane Bezerra. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na fé. Vamos seguindo, porque a nossa jornada é longa, difícil, mas nunca impossível. Fiquem na fé. Deus abençoe. Esse desejo pulsa mais que um coração.